Oi, gente que voa e que quer voar. Hoje eu vou contar a história da Nirja, a comissária de bordo que morreu para poder salvar os passageiros em um sequestro. E com essa história triste e heróica, hoje eu vou abrir o Casos Reais da Aviação. Me acompanha aqui nesse caso que aconteceu lá por meados de 1986. Precisamente lá, por 5 de setembro, uns 2 dias antes da Nirja fazer aniversário. O voo da Panam, número 93, que saía de Mumbai com destino a Nova York, foi sequestrado por um grupo terrorista chamado Abu Nidal, com a intenção de mudar a rota e resgatar prisioneiros dessa mesma célula terrorista. Mas esse mesmo grupo já tinha sequestrado um voo 2 anos antes, o voo da Egyptair 648, que resultou na morte de 60 pessoas. E as pessoas por trás desse ato horrível: Wadud Muhammad Hafiz, Jamal Said, Mohamed Abdullah Khalil, Mohamed Ahmed Al-Munawa, os nossos 5 terroristas responsáveis por esse sequestro da aeronave. Como é que esse sequestro foi executado? Antes de falar disso, eu preciso explicar para vocês que naquela época, a gente tá falando de 1986, a aviação era um pouco diferente, né? A segurança das aeronaves eram um pouco mais, assim, fáceis de ser burladas, vamos dizer assim, dos aeroportos também. E isso só mudou com os incidentes. O voo da Panam, número 73, ele saía de Mumbai, fazia lá uma escala em Karachi, que é no Paquistão, e depois também seguia para Frankfurt e só daí chegava em Nova York. Nossa, Luana, que função enorme, né? Para sair de Mumbai e chegar em Nova York. 1986. Eram poucos voos aí. A gente tá falando de alcance de algumas aeronaves também, né? Nem todas conseguiam fazer rotas tão longas assim. Nessa parada em Karachi, no Paquistão, a aeronave foi invadida em solo por esses terroristas. E como é que eles conseguiram entrar na aeronave em solo, Luana? Eles se disfarçaram de agentes de segurança do aeroporto. Who managed to enter the airport by disguising themselves as security officers escorting a Libyan diplomat and presenting fake documents. Assim, o tipo de segurança eu não consegui entender direito se era o pessoal lá do raio-x, se era a galera de Polícia Federal, não tá muito explicado aí, só diziam que eram agentes de segurança. Assim, usando esse disfarce, eles invadiram lá a aeronave e renderam todos os passageiros e tripulação. E afinal, o que eles queriam? Você falou, eles queriam resgatar ali os outros terroristas da célula deles. Tá, mas como é que eles queriam fazer isso? Eles queriam que aquele voo de Mumbai fosse até Chifre, na Grécia. De lá, resgatasse alguns dos terroristas e depois seguisse até Israel. Ou seja, fazer 2 escalas e ir resgatando outros terroristas. E depois, sabe-se lá como é que eles iam fugir com esses terroristas aí. Também não tá específico, né? Porque afinal, eu preciso salientar aqui, muito importante nessa história que eu tô contando pra vocês, é que esse avião ali, ele foi sequestrado sem nem ter saído do solo. Ou seja, esse aviãozinho aqui, ele não chegou nem a decolar, nem a voar, nem nada. E graças a quem? A Nirja. E esse canal só continua graças a você. Por isso, ó, deixa seu like aqui e compartilha. Sim, ela, a Nirja, nossa comissária de bordo e protagonista dessa história aqui. Pelo que eu tô entendendo nas histórias que eu li aqui nas reportagens da época, era como se fosse a chefe de cabine, ou tripulante mais sênior daquela tripulação. Nos meus cálculos aqui, a Nirja voava mais ou menos 1 ano e meio na Panam. Mas vamos falar um pouquinho dela antes da gente seguir com essa história, né? Ela nasceu em 1963. Com 18 anos, ela foi contratada para ser modelo. Sabe desses varejos, assim? Sei lá, a gente ia falando de shoppings, a gente vai falando de uma rede de supermercados. Então, você ia comprar alguma coisa, ó, lá tava a cara da Nirja. Mas assim, a vida de garota propaganda, né, de uma boa família, nem tudo era tão fácil assim na vida da Nirja. Ela foi prometida em casamento, né, pra um boy que não era tão magia assim. Lembrando que na Índia, culturalmente, isso é bem normal, né, você ser prometida em casamento ali. Naquela época ainda mais, né? Hoje em dia já não é tão comum. Acontece ainda, tá, de você pedir pra sua família te indicar ali, né, ou te prometer pra alguém. E esse marido da Nirja, ele era um baita de um abusador. Ele judiava dela, assim, horror. E o que aconteceu? Esse casamento durou meses e ela deu um pé nesse Chernobyl. E como ela estava tentando reconstruir a vida dela, o que ela fez? Ela resolveu aplicar para o emprego que ia mudar a vida dela. E ela fez parte da primeira tripulação indiana que operava o voo saindo de Mumbai até Frankfurt. E ó, vou te dizer, ela era hiper talentosa, aquela assim, ó,
destacou rapidinho nesse emprego, já foi subindo ali no cargo, já foi ganhando a atenção de todo mundo. Ela era uma ótima comissária de bordo. E foi no fatídico dia de 5 de setembro que ela salvou a vida dos passageiros do voo Panam 73. Quando os sequestradores entraram na aeronave, renderam os passageiros da tripulação, ela estranhou essa movimentação. At that moment, the terrorists barge in, killing every guard in sight. Nirja hears the shooting and urges the other attendants to close the door, but they aren't strong enough and the terrorists burst in to hijack the plane. E nisso que, ela se ligou rapidinho no que estava acontecendo, ela teve tempo de avisar os pilotos que estavam no cockpit que a aeronave estava sendo tomada por sequestradores. E avisou ali, quietinha, na surdina, sem ninguém perceber. Os pilotos que estavam lá no cockpit, eles conseguem pular da janela do cockpit e fugir da aeronave. Nossa, Luana, mas eles fugiram da aeronave? Como assim? Minha gente, se eles continuassem dentro daquele avião, eles iam ter que voar aquela aeronave. Pensem bem. E graças a eles terem fugido da aeronave, eles conseguiram avisar as autoridades para tomarem a aeronave de volta. Ou seja, gente, não teve ninguém covarde aqui, não. Eles fizeram a coisa certa. Eles saíram da aeronave, avisaram as autoridades e aquilo podia ter tomado um rumo muito pior se eles tivessem que voar aquela aeronave. Viram que não tinha ninguém no cockpit? Cadê os pilotos? Olharam ali pela janelinha. Eita, eles estão fugindo ali. Meu Deus, as autoridades estão chegando. Vamos ter que negociar aqui com essa aeronave agora. E qual foi o grande twist aqui? Porque para eles continuarem com aquele sequestro de aeronave, levantarem voo, resgatarem outras pessoas, eles diziam que eles iam matar todos os cidadãos norte-americanos que tivessem dentro daquela aeronave. E aí, para isso acontecer, eles foram lá, pediram para Nirja, que era a tripulante mais sênior daquele avião, que ela recolhesse o passaporte de todos. A Nirja, que tinha uma coragem que eu não sei se eu teria essa coragem aqui, e também a destreza e inteligência aqui, ela resolveu recolher todos os passaportes, só que ela escondeu todos os passaportes americanos ali, que estavam naquele bolo. Aí, né, gente, aí os terroristas ficaram bem da vida e começaram a ameaçar matar todo mundo mesmo. Nisso, né, com toda essa pressão, sim, uma pessoa foi lá, se apresentou e falou, olha, eu sou americano. E aí os terroristas, para mostrarem que eles não estavam brincando coisa nenhuma, eles executaram esse passageiro na frente de todas as autoridades que estavam ali. Ainda jogaram o rapaz no meio da pista de pouso. Nisso, as horas do sequestro, elas foram passando, as pessoas foram ficando mais nervosas. Ninguém queria se apresentar como norte-americano, não é mesmo? Depois daquele passageiro executado. Daí, os terroristas tiveram outra ideia. Eles falaram que a cada 15 minutos eles iam executar alguém se eles não tivessem os seus pedidos atendidos. A Nirja, então, vendo toda essa situação, resolveu interferir, né? Ela serviu comida, água, conversou ali com os sequestradores, acalmou um pouco a situação, foi ganhando tempo. E esse sequestro durou quase 17 horas. Lá pelo final desse sequestro, quando nada estava evoluindo, as autoridades resolveram cortar a energia do avião. O que deixou os sequestradores mais putos. Então eles tiveram a ideia de estourar uma bomba dentro da aeronave para causar cada vez mais danos e levar mais gente ali com eles. E nesse momento, gente, foi que a Nirja pensou: agora não tem mais jeito, agora eu vou precisar agir. Ela que durante essas negociações, aquela tensão dentro da aeronave, pegou uma revista, passou ali, discretamente para alguns passageiros que estavam sentados ali, nas saídas de emergência, explicando para eles como é que eles deveriam operar a porta no caso de uma evacuação. E no que os sequestradores se distraíram ali, ela abriu as portas e iniciou a evacuação da aeronave. So Nirja takes advantage of the chaos to open a door and release the evacuation slide. Para tirar o máximo de gente daquele avião o mais rápido possível. E ela que perfeitamente poderia ter aberto a porta ali, escorregado e saído da aeronave primeiro, ficou ali dentro para tirar o máximo de pessoas possível. E no momento em que os sequestradores viram um grupo de crianças tentando fugir da aeronave e resolveu atirar nesse grupo de crianças, a Nirja se jogou na frente das crianças e levou todos os tiros. Nirja uses her body as a shield between the bullets and the children, getting shot 3 times before they finally manage to push through and slide out of the plane. Ela salvou as crianças, mas infelizmente ela não resistiu. A Nirja, nossa comissária de bordo, ela faleceu 2 dias antes, apenas antes de completar
23 anos. A bordo desse avião estavam 369 passageiros, 19 tripulantes. 20 pessoas, infelizmente, faleceram nesse atentado e mais de 100 pessoas ficaram feridas. Esses 4 terroristas foram capturados ao final desse sequestro, né? E em 1998 eles foram julgados. E julgados a pena de morte. Mas algumas fontes de vários artigos que eu li aqui dizem que em 2009 eles foram liberados pela justiça e foram enviados para outros territórios aí para cumprir pena. Outros relatos aqui de outras revistas dizem que, na verdade, eles conseguiram fugir nessa transferência aí de presídios. O destino desses 4 criminosos, assim, ainda é super incerto aqui. Não consegui encontrar nada, assim, super concreto de qual foi o final deles. Pela coragem e bravura, a Nirja, ou seja, os pais da Nirja, receberam o prêmio Ashoka Chakra, que é a mais alta condecoração da Índia por bravura, vamos dizer assim. Com o dinheiro do seguro, né, pela morte da Nirja, a família criou um fundo para ajudar outras pessoas. E esse fundo, ele também premia comissários de bordo em todo o mundo que tiveram grandes atos de bravura ou que foram além do que esperado aí dentro do serviço deles. Eles também criaram o prêmio Nirja ali, que premia jovens que tentam criar iniciativas para mudar a desigualdade no país. Por que ela não salvou? Ela passou o tempo inteiro naquele sequestro, ajudou todo mundo. No final, ela abriu a saída de emergência, ela poderia ter saído ali também junto com aqueles passageiros de uma vez. Porque nós, tripulantes, não deixamos ninguém para trás. Quando a gente decola ou quando a gente pousa, a frase que a gente diz um pro outro, e isso é verdade, não sei se você sabe, produção. Eu não saio sem você e você não sai sem mim. Eu vou encerrando essa história muito triste, mas também de muita bravura e que inspira muita gente, pedindo seu like, pedindo que você compartilhe essa história com outras pessoas também. Continua aqui com a gente, que tem mais histórias pra vocês. Beijo, beijos e até mais.